Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. No capítulo 13, versículo 4, eu disse que lá em Neemias, né, que o sacerdote chamava Ananias, mas é Eliasibe, tá? No versículo 4, corrigindo aí, 13, 4, corrigir aqui, capítulo 13, versículo 4, Neemias 13, versículo 4, fala que é Eliasibe, que era o sacerdote, né, que tinha se aparentado com Tobias, tá? Vamos ler agora Isaías 7, 14 e 15. Aqui fala que os profetas já vinham profetizando esse grande dia do Senhor, que aconteceria esse juízo lá, na época. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 9. Porque brotará um rebanto do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deleitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte de minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ainda com o profeta Isaías, capítulo 14, versículo 3 e 4. E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu temor e da tua dura servidão com o que te fizeste servir, então proferirá este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Ainda em Isaías 25, capítulo 25, versículo 8 e 9. 25, capítulo 8 e 9. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará.
Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Ainda em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Capítulo 33, versículo 15 a 18. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Glória a Deus. Aleluia. Esse profeta, Isaías, já vinha falando, né, irmãos? Já vinha falando dessa restauração, dessa redenção. Vamos para os profetas Jeremias. Capítulo 8, versículo de 5 a 8. Capítulo 8. Versículo de 5 a 8. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete um ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, disseis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Capítulo 11, versículo 1 ao 17. A palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor, dizendo, ouvi as palavras desse concerto e falei aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz eles, pois, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto, que ordenei aos vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo que vos mando, e vos me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia? Então respondi, e disse, amém, ó Senhor. E disse, meu Senhor, apregoa todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que eu te tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram.
Disse-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos, para os ouvir. A casa de Israel e a casa de Judá, quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim e eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimarem incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incensos a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal, que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviam de ti. Quando tu fazes mal, então andas falando de prazer. Denominou-te, ó Senhor, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Deus fala aqui com o seu profeta Jeremias, né? Que não era para ele nem orar por esse povo, porque aquele decreto ele já tinha feito por esse povo. Porque eles faziam incenso e queimavam até criança, né? Eles queimavam suas crianças para fazer essas ofertas, esses delitos, essa desobediência com Deus, né? Ainda aqui em Jeremias, capítulo 11, versículo 1 ao 17. Foi o que eu falei, em Jeremias 24, 7 ao 10. 24, 7 ao 10. Isso daqui é para a gente estar mostrando que os profetas já estavam profetizando e falando o que Deus tinha mandado eles falar. 24, do 7 ao 10. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e semeão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o seu coração. Aleluia. E como os figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregareis Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nessa terra, e os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consuma de sobre a terra, que lhes dei a eles e a seus pais.